Chega um momento na nossa vida que nós não nos identificamos mais com a mulher que nós somos, com a mulher que nós nos tornamos, e nós queremos mudar. Nós queremos mudar de profissão, nós queremos iniciar um projeto novo, nós queremos tirar uma ideia do papel, nós queremos de repente abandonar um emprego ou entrar e começar num novo emprego. Nós queremos amadurecer, nós queremos crescer, nós queremos experimentar coisas novas, fazer coisas novas. Mas como é que nós abandonamos essa versão antiga de nós mesmos? Como é que nós deixamos para trás essa versão que nós nos tornamos? Como é que nós deixamos essa vida, essa profissão para trás, quando muitas vezes é aquilo que um dia fez tanto sentido para nós? É aquilo que um dia nós queríamos tanto ter. Nós realmente vibramos e nós queríamos nos tornar essa pessoa com esse emprego, com essa profissão, com esse projeto, com esse negócio. Como é que nós vamos deixar o velho para viver o novo que nós queremos viver, quando aquele velho um dia fez tanto sentido para nós e foi o que nos trouxe até cá? Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. É engraçado porque o tema que me traz aqui hoje e que eu quis sentar para realmente refletir junto sobre esse tema e pensar, porque nós o tempo todo nós estamos a passar por uma mudança na nossa vida e às vezes nós olhamos e realmente não faz mais sentido e nós queremos mudar. Sabem quando dá aquela vontade de mudar todo o guarda-roupa muitas vezes? Pensa, nossa, eu não gosto nada que está cá mais. Às vezes nós temos condições financeiras de o fazer. E às vezes nós pensamos que é só uma vontade. E muitas vezes nós mudamos aos poucos, nós não mudamos tudo de uma vez, certo? Só que muitas vezes essa falta de identificação, esse facto de a gente não se identificar mais com esse velho, não é? Com essa versão antiga de nós mesmos, meio que causa um curto-circuito em nós. Meio que entra em choque. Porque muitas vezes eu quis tanto isso. Eu quis tanto me tornar essa pessoa. Eu quis tanto começar esse negócio. Eu quis tanto começar esse projeto. Eu quis tanto essa profissão. E agora eu estou a dizer que não faz sentido. Eu estou a dizer que eu estou com vontade de abandonar tudo. É difícil. É difícil e muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta também não compreendem, não entendem e acham que é só uma birra nossa e que estamos a ser ingratos muitas vezes com a vida. Muitas vezes nem é sobre ser ingrato com a vida. É sobre realmente chegar num momento em que eu percebi que eu quero mais da vida de alguma forma, não é? Ou muitas vezes simplesmente é perceber que aquilo que a gente quis tanto não é aquilo que a gente quer para a vida toda, de repente. Isso acontece. E a vida é uma constante mudança. É engraçado porque um dia desses eu fui à minha dentista e eu já estou com a minha dentista há muito tempo. Sei lá, provavelmente estamos em 2025. Estamos aqui a falar provavelmente 10 anos quase, se calhar, à volta disso. Então já é muito tempo. E ao longo desse tempo eu passei por muitas transformações, não é? Eu mudei, eu cresci, eu amadureci, querendo ou não, é um processo natural da vida. E eu fui lá, sim,
super no meu estilo basicão mesmo. Estamos agora no verão, então estava com uma calça jeans, uma camisa de linho, chinelo nos pés. Sim, super básica mesmo. E ela olhou pra mim, nossa, agora sempre que eu te vejo, tu vês aqui, estás toda chique. E eu, tô super básica. E ela, o básico é chique. E ela, não, mas eu te conheço há muito tempo. E, sério, estás diferente e tal. E a recepcionista dela, que voltou a trabalhar lá, era alguém que já trabalhou com ela no início. Então, eu já conhecia ela assim há muito tempo. E ela também fez aquele comentário, nossa, está muito diferente e tal e coisa. E engraçado que nesse mesmo dia, eu tive uma sessão presencial com uma cliente minha. E ela própria, estamos juntas há coisa de um ano mais ou menos, e ela própria disse que quando me conheceu, antes até de se tornar minha cliente, eu tinha um ar muito mais de menininha, de menina mesmo. E que hoje em dia, que eu já parecia muito mais firme, muito mais confiante, muito mais forte, que ela não sabia explicar, mas que sim, que eu realmente tinha mudado. É como se eu tivesse deixado de ser menina e passado a ser mulher. Tudo isso, para mim, obviamente, é bom, porque pô, eu própria cheguei a um momento que eu pensei... E nem é que eu pensei, tá na hora de mudar. Mas, o que acontece? E ainda... há umas semanas atrás aconteceu. Sim, vou primeiro explicar o que aconteceu, que assim fica mais fácil dizer o porquê até que eu senti essa necessidade de mudar, ok? E principalmente se tu já me acompanhas há algum tempo, se tu és daquelas pessoas que ouvem o Sonhar Sem Limites podcast desde o início, até provavelmente pelo meu tom de voz, porque no início era só voz e agora é que nós estamos em vídeo e provavelmente não conhecias o meu rosto e passaste a conhecer, tá diferente, não é? Todo um processo normal de mudança, de evolução, de crescimento. Crescer, ele tem um custo e é sobre isso que eu quero falar convosco aqui hoje. Mas, por que eu quis e senti que não estava mais a identificar-me e quis trazer esse assunto para cá? E até porque eu estou num momento em que algumas áreas da minha vida eu também já não me identifico. Então eu estou a trabalhar também para mudar isso. E provavelmente mais pessoas estão. Só que a gente sabe que mudar tem um preço. Crescer tem um preço. Existe um custo muito grande por detrás desse processo. Mas, há umas semanas, eu estava com o meu namorado, fomos resolver algumas coisas juntas e ele precisava de, antes de me deixar em casa, de passar num fornecedor para ver ali algum assunto. E obviamente acompanhei-o, estava sentada no carro e ele quando entra, essa história é muito engraçada, porque não é a primeira vez que as pessoas ouvem isso ou que eu, enfim, recebo esse tipo de feedback, se é que eu posso assim dizer. Se bem que já diminuiu bastante, né? Mas, pronto. Ele entra e, obviamente, a pessoa já o conhece, né? Já trabalham juntos há algum tempo. E ele vira-se para a pessoa vira-se para ele e diz: então, trouxeste a filhota? Gente, tadinho. E não é porque ele tem cara de ser mais velho, é porque ele tem cara de criança. E eu já aceitei isso, sabe? Parei de lutar contra. Porque é desde sempre. É desde sempre. Eu tenho várias histórias desse tipo. E ele diz que ele virou-se para a pessoa e disse: filhota? E ele percebeu que a pessoa estava a olhar para o carro. E ele disse: não é minha filha, é minha esposa. Mas tipo, gente, é muito engraçado porque eu quando era mais nova, a primeira vez que eu fui viver para a Inglaterra, eles davam um passe, não sei se até hoje dão, para todos os estudantes até os seus 18 anos, tu tinhas um passe. E, aliás, mais de 18 anos, né? Eles tinham um passe que eles davam até uma certa idade. Agora não sei dizer, precisar
quantos anos é que é, e que era gratuito, obviamente, para incentivar, eu acredito, mais pessoas a irem para as escolas e estudarem. E eu, a primeira vez que fui viver na Inglaterra, eu já tinha 18 anos. E conforme a tua idade, existiam passes diferentes. E uma pessoa que tinha 13 anos, entre os 13 e os 15 anos tinha um tipo de passe, dos 15 aos 18 tinha outro e whatever. Assim continuava. E o meu, obviamente, era de quem já tinha 18 anos. Na altura que eu me lembro de entrar no autocarro e colocar o passe e o motorista chamar-me. Eu pensei, gente, o que é que eu fiz? Foi logo o pensamento, o que é que eu fiz? E eu voltei para trás e ela, deixa ver o teu passe, sabes? Assim, com um ar muito de autoridade. E eu entreguei, obviamente. Quando eu entrego, ele olha para aquilo e ela, ok. Eu pensei que tu tinhas 13 anos. Tipo, literalmente, eu tinha 18 anos e eu fiquei furiosa. Tipo, Xena, como assim? Tenho 18 anos. Como é que tu pensas que eu tenho 13 anos? Como é que tu pensaste isso? Obviamente, eu não verbalizei essas palavras. A maioria de mim foi tipo, sério? Mandaste para trás para isso. Peguei o passo. Mas aquilo ficou muito tempo na minha cabeça. Tanto é que é uma história que eu não me esqueci. Porque eu achei aquilo super humilhante. Eu tenho 18 anos e a pessoa achar que eu tinha 13. Só que hoje em dia... já tenho mais de 30, tá? Mas eu tenho pessoas que olham para mim e me dão ainda 23, 24, 25 anos. O que é bom, óbvio. Quando eu tiver 50, já vão me dar 30. Mas ao mesmo tempo que isso parece ser muito bom, isso também em termos profissionais, em termos dos meus projetos, de estar aqui no digital, isso, durante muito tempo, isso foi um atropelo muito grande para mim. Porque, por exemplo, existem coisas que eu ainda estou a trabalhar, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, eu já me maqueio com mais regularidade, já vejo a maquiagem como uma coisa tranquila e normal, mas, muito provavelmente, tu vais me ver num dia em que eu sair de casa para ir para um supermercado, por exemplo, fazer umas compras. Eu não vou estar maquiada. Se eu... a não ser que eu vá fazer alguma coisa depois, mas sair de casa só pra isso? Não, porque eu não tenho complexo nenhum com o meu rosto, com a minha cara, com a minha imagem, pra, na minha mente, eu ter que sair à rua. E eu não estou a dizer que quem sai à rua tem complexos. Embora, sim, a gente sabe que há pessoas que não conseguem sair, não conseguem de todo sair à rua sem passar qualquer coisa no rosto. Eu não tenho esse tipo de coisa, tá? Tranquilo, tá boa. Vou a todo lugar, faço a minha vida, sim, super tranquilo. Até muitas vezes quando eu vou para cinema com meu namorado, eu não coloco maquiagem. Quando eu vou a dentista, por exemplo, não é que eu trouxe exemplo, falei aqui da minha dentista, eu não coloco maquiagem. Edu, mas por quê? Porque, primeiro, eu sou muito grudada no meu namorado. Então, no cinema, eu quero estar ali, colocar a cabeça, abraçar, não sei o quê. E eu não quero sujar a roupa do homem. Não quero. E eu não quero ter que estar a privar-me de ter esse momento nosso, porque eu preciso estar maquiada, eu não preciso. Não quero, tá? Segundo, quando eu vou para dentista, por exemplo, a mulher vai estar ali, abrir a minha boca. Agora eu falei, tipo, carioca, Não, mas ela vai ter que, ela vai ter que abrir a minha boca. Depois, dependendo do que ela vai fazer, e é tipo aquela melecagem de salta e salpica e pinga e isso e aquilo. E eu penso, pra que tá maquiada, gente? Não precisa. De verdade, são coisas que pra mim, de verdade, pra mim, não faz sentido. Agora, não quer dizer que um dia, se eu tenho, sei lá, tive alguma coisa importante pra fazer e vou ter que sair de lá pra ir para a dentista, tá, provavelmente, dependendo do que eu fui fazer, se eu tiver mesmo que estar maquiada, eu vou estar. Eu venho aqui sentar para gravar, tipo, tá, não acho correto e eu não me sentiria bem, que eu acho que esse é o pormenor aqui, de também não fazer o mínimo que eu sei, porque eu também não venho toda maquiagem profissional, porque eu nem sei fazer, para gravar.
vou trabalhar, sabe? Eu acho que é mais sobre o lugar, sobre o momento, sobre o contexto. Então, eu vou estar nos conforme no meu dia a dia. Não vai existir isso. Só que mesmo para eu chegar nesse nível de consciência, de ver isso como uma coisa natural, foi um processo. Foi um processo. Porque eu achava que não. Porque para mim, gente, para mim não fazia sentido. E até porque, se a gente for olhar em toda a minha história, a minha criação, isso tudo, não era algo que... Eu não cresci com maquiagem. Eu não cresci numa sociedade, numa cultura em que as mulheres se maquiavam quando elas acordavam para ir na padaria comprar pão. Percebes? Então foi a minha vivência, a minha experiência, e eu, durante muito tempo, não vi isso como uma necessidade, como uma coisa... Eu sempre vi, sendo muito sincera, como uma futilidade. E para eu crescer nesse sentido, para eu perceber que não era uma futilidade e que fazia parte, sim, da forma como as pessoas, infelizmente ou felizmente, dependendo do teu ponto de vista também nesse sentido, essa parte da nossa imagem é importante para a forma como as pessoas nos veem, dependendo do contexto em que nós estamos. Foi um processo que eu tive que aprender. Foi um processo que eu tive que aprender, mas ainda assim, eu não abro mão de certas coisas. E essa mudança, não é porque eu já fiz várias mudanças. Essa é só uma das que eu trouxe aqui, um exemplo para vocês verem como é que, por causa de um projeto que eu decidi começar, eu tive que fazer adaptações, porque uma coisa, quando eu gravava no meu quarto, só o áudio. Era como dava. De pijama. Como eu tivesse, veio a ideia, eu queria gravar e foi. Mas hoje, vindo para o estúdio, vídeo, câmera, edição, isso e aquilo, considero que é o mínimo. Mas eu tive que fazer uma mudança também na minha mente para ver isso como algo natural. Não foi natural para mim. E esse crescimento nesse sentido, ok? O custo foi para mim como se eu tivesse a abrir mão de quem eu sou. Porque isso é algo que nós também temos que falar sobre. Muitas vezes parece que está a ser roubado de nós quando nós precisamos de fazer essa mudança. É como se estivessem a arrancar de nós quem nós somos. Aquela identidade que para nós é a única coisa que nós conhecemos de facto. O que nós conhecemos sobre nós é quem nós somos nesse momento. Quem eu quero me tornar é desconhecido. Eu ainda não cheguei lá, eu não sei quem é essa pessoa. E muitas vezes dá medo. Dá medo desse... O novo é algo que nos assusta. É algo desconhecido. E o desconhecido dá medo. Vamos normalizar e entender que está tudo bem. Está tudo bem. Eu ter medo de não me reconhecer. Eu tive muito medo de passar por esse processo. Eu tive medo porque eu estava pensando, nossa, eu tô... É como se eu tivesse a arrancar pedaço de mim, é como se eu tivesse a negar algo que fez parte de mim durante tanto tempo. É como se eu tivesse a arrancar parte de quem eu sou, das minhas raízes, do porquê eu faço o que eu faço. E não foi um processo fácil. Não foi. O sentimento de inadequação, sabes, é gigante. É gigante. E eu estou a falar isso com toda a propriedade de quem passou por esse processo e de quem constantemente, e eu já percebi isso, está a passar por esse processo, porque nós estamos o tempo todo, se tu és uma mulher ambiciosa, se tu queres crescer, seja lá o que crescimento e ambição significa para ti, tu vais em algum momento olhar para quem tu és, para a versão que tu és, e tu vais sentir que não me identifico mais. Todas nós sentimos isso. Todas nós sentimos isso.
E essa resistência, muitas vezes, à mudança faz com que nós nos frustremos muito mais, porque nós estamos a tentar nos obrigar a manter uma versão que nós conhecemos, que é a única que nós conhecemos sobre nós, e nós não queremos abrir mão dela, porque parece que, de facto, estão a arrancar pedaços de nós, mas, ao mesmo tempo, nós estamos a privar-nos de crescer. Entendes? Porque esse sentimento de esse pertencimento está a ser roubado, não é? Porque e quando eu falo pertencimento é quem eu sinto que eu pertenço, quem eu sinto que eu sou. Porque vamos ser sinceras, por mais que nós queiramos nos tornar uma pessoa, uma mulher XYZ, nós sabemos que a pessoa que vive aquela vida não é a pessoa que nós somos hoje. E que nós precisamos de fazer algumas mudanças para chegar ali. Nós vamos precisar de crescer, de amadurecer, de mudar. E principalmente quando nós começamos um projeto, nós começamos a entender que a pessoa que vai tirar esse projeto do papel não é a mesma pessoa que está sentada no sofá e que não quer tirar esse projeto do papel. Nós entendemos que a pessoa que quer começar aquele negócio, a pessoa que quer mudar aquela profissão, não é a pessoa que nós somos hoje. É a pessoa que nós vamos tornar nesse processo. E dá medo. É novo, é desconhecido, é a primeira vez que eu estou a fazer isso. Essa versão minha é tudo que eu conheço. Como é que eu vou abrir mão? Se, por um lado, foi ela que me trouxe até aqui. Foi ela que me fez chegar até onde eu estou. E eu chego nesse ponto em que, de repente, tudo que fazia sentido para mim já não faz. Então, de repente, tudo muda. E tudo muda internamente primeiro, né? Porque dentro de nós começa a existir essa mudança, esse sentimento de... Nossa, não sei, mas já não faz sentido, sabe? Com quem eu sou e ainda estar a viver nesse ambiente, ou nessa situação, ou com esse estilo, ou whatever, sabe? Tu simplesmente começas a sentir que já não está a fazer sentido. E dentro de ti tudo mudou e tu pensas, tá, e agora? E agora? Dá medo. É desconfortável. E quanto mais nós normalizarmos que esse medo é um processo humano, mais fácil vai ser para nós passar por esse processo, porque é um processo contínuo. É um processo que não vai ter fim. Eu vou sempre querer mudar uma coisinha ou outra. Muitas vezes eu vou olhar para o meu projeto e eu vou pensar, quero mudar isso. Eu estou a ver isso nesse exato momento. Em que desde o início do ano que eu estou a olhar e pensar, quero mudar isso, mudar aquilo. E eu decidi assim, pausa. Fazer uma pausa. Num projeto que eu quis muito. Não estou a falar do podcast, tá? A gente continua aqui. Mas eu estou a falar do meu programa. Então, eu decidi fazer uma pausa, ficar só com os atendimentos individuais. Por quê? Porque eu mudei tanto que eu vejo para ele e eu penso, eu preciso mudar isso aqui. Por mais que ele seja bom, por mais que ele seja algo que, nossa, transformou algumas mulheres pelas quais passaram por ele, fez com que elas tirassem projetos do papel e isso. Quem eu me tornei e aquilo já não faz sentido. Pensa, se a minha cliente começou comigo 1 ano atrás e ela já nota uma diferença brutal do momento em que ela me conheceu, depois tornou-se minha cliente, para hoje, imagina o quanto eu não mudei nesse tempo, nesse processo.
Então, um programa que já existe há mais de 2 anos, eu já penso, olho para ele e penso, a gente precisa fazer mudanças aqui. Mas tipo, não está a dar. Então, nós sempre vamos estar nesse processo. E veio-me agora à mente uma frase que eu vou ler aqui, que tem muito a ver com essa questão do medo, tá? Essa frase, ela tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, acho que é assim que se chama, da Clarice Estes, não sei, em que ela diz: todos temos medo. O medo não é uma novidade. Quem está vivo tem medo. E eu te pergunto, e daí? E daí que todos nós temos medo? E daí que o medo não é uma novidade? E daí que quem está vivo tem medo? O que eu vou fazer com essa informação? O medo, ele não é motivo o suficiente para nós não realizarmos alguma tarefa, para nós não entrarmos em ação, para nós não fazermos as mudanças que nós consideramos necessárias em nós. Porque por mais que tudo que eu sei sobre mim é quem eu sou hoje, e essa é a única coisa que eu sei sobre mim, eu também sei que se quem eu sou hoje não se identifica mais com alguns aspectos da minha vida e que eu quero mudar e que eu posso mudar esses aspectos, porque nós também temos que levar isso em consideração, que muitas vezes há aspectos da minha vida com o qual eu não me identifico tanto, mas que nesse exato momento eu não os posso alterar. Eu não os posso mudar porque eu não posso mudar uma coisa da noite para o dia, e muitas vezes é um processo, leva tempo. Então, se existe essa questão de eu poder de facto fazer essa mudança, então eu preciso deixar o velho para trás. Essa versão de mim mesma que eu conheço, eu preciso deixá-la para trás para sim dar espaço a essa versão de mim que eu quero me tornar e que é desconhecida. Nós precisamos tentar explorar ao máximo essas novas nuances, digamos assim, que a mudança traz para a nossa vida. É doloroso, é desconfortável crescer, o custo do crescimento. E é isso que eu acredito que nós precisamos pensar também. Qual é o custo que está em causa do nosso crescimento? Porque existe um preço a se pagar por eu ficar no mesmo lugar que é confortável, que eu conheço, nessa velha versão que eu já conheço e que me trouxe até aqui. Mas entende que é como se nós estivéssemos a estagnar. Sabes? É como se nós tivéssemos chegado ali e decidíssemos ficar por ali. Só que se nós pensarmos num bebê, vocês já sabem que eu gosto muito de comparar com o bebê, não é? O bebê, quando ele nasce, tudo que existe é aquele serzinho indefeso, pequeno, mas que está pronto para explorar o mundo, para mudar, para ver essas mudanças a acontecer e para crescer. E nós, que estamos a ver esse ser vivo, nós estamos preparados mentalmente para esse processo, porque nós sabemos que é um processo biológico natural, certo? Nós sabemos que o bebê, ele nasce e ele não vai ficar o bebê para sempre. Então, nós aplaudimos os primeiros passos que ele dá, as primeiras palavras que ele fala. É tudo mágico, é tudo bonito. Só que essa mudança que acontece naquele ser, não deveríamos ver isso como uma lição de que a vida é isso? Essa constante mudança, esse constante crescimento, até chegar àquele segundo dia, que é o dia que a gente baza. Que é o dia que a gente deixa de facto esse mundo, sabes? Então, se nós pararmos para pensar nessa lógica da vida e do ser humano e nesse processo natural mesmo de crescer, de amadurecer, de evoluir,
de as coisas deixarem de fazer sentido, o sapato deixar de calçar passado uns meses, a roupa já não servir passado outros poucos meses, não é? Começar a brincar com algo e divertir-se, de repente já não quer brincar com aquilo. Tudo bem, nós não somos crianças, nós somos seres adultos, nós temos o discernimento de saber, não é? Não fazer biras infantis, isso tudo, tá, tudo bem, mas ainda assim nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos esse mesmo comportamento, digamos assim. Então, se biologicamente esse é um processo natural, por que nós não normalizamos esse processo se for um processo intelectual? Se for um processo espiritual? Se for um processo da nossa vida cotidiana mesmo? Se for um processo profissional? Por que está tudo bem ser um processo biológico e não está tudo bem ser um processo profissional? De eu começar um emprego e, nossa, gosto muito, adoro e não sei o quê, mas quero algo novo. Isso aqui deixou de fazer sentido. E, nossa, isso tem tantas nuances, sabe? Tem tanto por onde a gente pode remexer e cavar e pensar, não é? Porque a minha mente já foi, tá, então isso quer dizer que uma coisa, se não tiver bem, isso quer dizer que a gente vai logo abandonar porque não está bem. Não é isso. Não é isso que está em causa. Mas é sobre entender que o processo de nós abandonarmos e livrar-nos de padrões e comportamentos mentais, comportamentais que nos trouxeram até aqui, que nós precisamos sim nos livrar e abrir mão deles para nós nos tornarmos quem nós precisamos ser. E que esse processo não é um processo assim tão fácil. Para nenhum de nós. Nenhuma de nós tem essa facilidade de, não, vou deixar simplesmente de ser assim. Não! Por nós sermos adultos e por nós termos esse discernimento, nós colocamos muito na balança. Nós ficamos muito com todos esses sentimentos, toda essa coisa de achar que nós estamos a deixar de ser quem nós somos e que, assim, o que eu sei sobre mim é tudo que eu sei sobre mim. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso que eu sei sobre mim para me tornar a pessoa? Parece que nós entramos em curto-circuito. Parece que as coisas começam a ser muito pesadas e muito confrontuosas mesmo uma nas outras. Só que lá está. Enquanto seres humanos, todos nós temos medo. O medo, ele é um processo natural, inclusive até para aqueles bebés, quando começam a dar os primeiros passos. Se nós notarmos, existem bebés que a dificuldade para ele começar a dar os passos é muito grande. Justamente porque se calhar a pobrezinha também tem medo de cair, ou se calhar tentou cair uma vez e pensou, doeu essa. Só que como é um processo tão natural, ele tenta de novo. Não é? Então, para que o novo exista, nós precisamos de deixar o velho para trás. Nós precisamos de deixar o velho ir. E eu acredito que isso seja exatamente o que nós precisamos de internalizar. Que o crescimento e o sacrifício, que a vida e o sacrifício andam juntos, de mãos dadas. Que não existe uma coisa sem a outra. Não existe eu crescer sem ter que sacrificar algo. Não existe isso. O crescimento, ele exige que algumas coisas morram para que outras nasçam. Então, vamos normalizar esse medo, vamos normalizar esse processo de mudança, vamos internalizar e vamos deixar o velho ir para que o novo ele surja. Vamos entender quais são os sacrifícios por detrás do nosso crescimento, daquele crescimento específico que a gente quer que aconteça, e
normalizar esse processo de passar por esse processo e pagar esse preço para chegar no crescimento que a gente quer. Vamos normalizar isso. Então já sabes, se alguma coisa te tocou, te desafiou, te deixou desconfortável, se tens alguma coisa que queres acrescentar, ok? Nesse episódio, se de alguma forma alguma coisa te atravessou de uma forma menos, enfim, esperada por ti, se isso te fez refletir sobre alguma coisa, sobre o teu processo de crescimento e de mudança nesse exato momento e quiseres partilhar, deixa aqui nos comentários. Diz-me exatamente o que é que te incomodou, o que é que te desafiou, o que é que te tocou de alguma forma. Eu vou amar ler, eu vou amar continuar essa conversa. Deixa aqui nos comentários, envia-nos por e-mail se for algo mais profundo e se quiseres de repente ter uma conversa mais profunda, ou envia-nos também na DM do Instagram, que eu também estou sempre por lá. E se partilhares nas tuas redes algum trecho de repente que te tocou e que foi mais importante para ti de alguma forma durante essa conversa aqui, marca-me, por favor, @Edlane Cardoso, @Sonha Sem Limites Podcast, que eu gosto de saber quem são as pessoas que estão do outro lado, quem é que está a dar a sua contribuição para que a mensagem chegue a mais pessoas. Eu quero saber quem tu és e de repente a gente continua a conversa também por lá. Então, deixa eu só lembrar que eu nunca me lembro de ser isso aqui nos episódios, mas se estiveres no YouTube é importante que tu te inscrevas e deixes um like, tá? Porque isso sinaliza para a plataforma que o conteúdo é bom e a plataforma vai fazer o trabalho dela de entregar para mais pessoas. Se estiveres pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, podes dar 5 estrelas, ok? Ao podcast. E isso também, e subscreveres, ok? Inscreveres para receberes sempre os episódios novos, que isso também vai dizer para essas plataformas que o conteúdo é bom, que as pessoas estão a gostar. Então, se ainda não és inscrito, se ainda não te subscreveste, se ainda não segues o podcast no Spotify, faz isso, ok? Então, eu fico por aqui e a gente se vê por outros canais ou na próxima semana aqui no próximo episódio. Tchau!